Bom dia a todos. O Encontro de Iniciação Científica chega à sua 25ª edição com o tema 25 anos de iniciação científica na PUC São Paulo, memória de um processo de desenvolvimento científico. O evento conta com a presença de professores orientadores de iniciação científica, alunos expositores, gestores das diversas faculdades da universidade e representantes de diversos comitês. O Comitê Externo do PIBIC-CNPq, Comitê Institucional do PIBIC da PUC São Paulo e Comitê Avaliador das diversas áreas do conhecimento expostas em forma de painéis e também de resumos. O encontro divulgará as pesquisas desenvolvidas por estudantes da graduação na modalidade de iniciação científica. Nós convidamos, então, para compor a mesa de abertura, a pró-reitora de pós-graduação, professora doutora Maria Amália Andere, que representa a reitora da PUC São Paulo, professora Ana Maria Marques Sintra. A pró-reitora de graduação, professora doutora Maria Margarida Cavalcante Limena. E a coordenadora do Comitê Institucional de Iniciação Científica da PUC São Paulo, professora doutora Maria Isilda Santos de Matos. Nós passaremos a palavra, então, à pró-reitora de pós-graduação, professora doutora Maria Amália Andere, que fará a abertura do 25º Encontro de Iniciação Científica da PUC São Paulo. Bom dia a todos, a todas. Gostei agora. Eu queria dizer, em primeiro lugar, em nome da professora doutora Ana Maria Marques Sintra, reitora da PUC, que esse encontro está formalmente aberto. Mas agora, em meu nome, eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui. Todos que me conhecem sabem que eu acredito que a pesquisa é uma parte integrante da universidade e talvez a melhor parte, a parte mais expressiva do esforço dessa universidade de se incluir como uma universidade de pesquisa esteja nos 25 anos de iniciação científica, do programa de iniciação científica dessa universidade. Apesar de todas as dificuldades, agruras pelas quais a PUC São Paulo passou, ela nunca abriu mão da iniciação científica. Ela manteve a iniciação científica como um programa com o qual a gente sempre procurou tratar, de maneira como um programa prioritário. E 25 anos de uma atividade contínua de pesquisa nessa universidade, com atores que mudam a cada ano, porque a maior parte daqueles que aqui estão só participam desse processo por um ano, é um longo processo, significa uma longa história e é muito importante para a universidade. Sem o programa de iniciação científica, eu não tenho a menor dúvida que esta universidade não teria características de qualidade acadêmica que tem hoje. A iniciação científica prepara o nosso aluno para a ciência, mantém o nosso professor ocupado em fazer ciência e ocupado em formar pessoas, em formar cidadãos e em formar, em muitos casos, cientistas. Alunos que saem da universidade, continuam na vida acadêmica, continuam na vida científica, e mesmo aqueles que saem da universidade e vão para a vida profissional, saem transformados pela experiência da iniciação científica. Então, uma enorme satisfação. Eu queria, nesse momento, aproveitar para cumprimentar e agradecer os funcionários que fazem acontecer a nossa iniciação científica, agradecer a coordenação do PIBIC, professora Isilda, muito obrigada pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Quero agradecer à pró-reitoria de graduação, que também sempre insiste na importância da iniciação científica, e, principalmente, agradecer a todos que aqui estão, aos alunos que se empenham nessa atividade por uma bolsa que não muda nunca de valor, né?
mas que insistem na atividade, que insistem na importância dela, aos nossos professores que reclamam que não entra no contrato, mas insistem na atividade de orientação. Muito obrigado, vocês fazem o PIBIC e, mais do que isso, fazem uma parte importante da universidade. Então, parabéns a todos, muito sucesso no dia de hoje. Ano que vem estaremos de volta, no 26º encontro. Obrigada. Nós ouviremos agora a pró-reitora de graduação, professora doutora Maria Margarida Cavalcante Limena. Bom dia a todos e todas. Nós estamos iniciando esse 25º encontro e é uma satisfação imensa recebê-los a todos aqui. Minhas saudações a todos e todas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e parabenizar os participantes desse 25º Encontro de Iniciação Científica, os estudantes bolsistas, os professores orientadores, a coordenação do PIBIC, professora Maria Isilda, o comitê institucional, que faz todo o acompanhamento das pesquisas, o comitê externo e todos os colaboradores, especialmente os funcionários, que organizam esse encontro, bem como a todos que estão aqui presentes. Eu acredito que esse encontro seja bastante especial, porque temos a oportunidade de comemorar e relembrar os 25 anos de iniciação científica da PUC São Paulo. Eu acho que eu considero esse programa um dos nossos programas mais importantes da nossa universidade e que uma universidade que, como todos sabem, sempre valorizou o desenvolvimento científico aliado ao compromisso político com a sociedade, com a educação e com a cultura. Eu quero ressaltar que aqui na PUC, nossos pesquisadores, nossos bolsistas de graduação, como aqueles de pós-graduação, sempre buscaram tratar as questões ligadas ao avanço do conhecimento nas diversas áreas, as diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais, o desenvolvimento tecnológico de forma ética e responsável, voltando-se não apenas à produção do conhecimento, mas também à ação e intervenção capazes de levar à transformação. Por isso, eu acho que nesse 25º encontro nós temos muito a comemorar, Um programa já consolidado, a despeito das dificuldades, como disse a professora Amália, que vem contribuindo para a universalização da formação de pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento. Temos que comemorar as centenas de jovens que se iniciaram na pesquisa científica como bolsistas na graduação e que prosseguiram na busca pelo conhecimento, tornando-se importantes pesquisadores nas diversas áreas, tanto acadêmicas quanto profissionais. Temos que comemorar a importância que a iniciação na pesquisa tem e teve, e continua tendo, na formação científica, educacional, profissional dos nossos alunos, dotando-os dos instrumentos necessários para pensar e agir na sociedade contemporânea de uma maneira sempre crítica, autocrítica, face à riqueza e pluralidade de desafios e interpelações postos pela nossa realidade. Eu quero reiterar ainda que, no ano em que completa 70 anos, a PUC São Paulo, com seus docentes, estudantes e funcionários, não tem poupado esforços para solidificar e ampliar seu programa institucional de iniciação científica, tendo demonstrado, eu acho que nesses 25 anos, eu não sei exatamente quantos pesquisadores passaram por aqui, eu acho que talvez fosse muito interessante a gente fazer isso, mas fazer essa conta. Mas eu acredito que as centenas de jovens que se iniciaram na pesquisa através desse programa, por meio desse programa, demonstram exatamente o vigor, o engajamento e a participação ativa da nossa PUC São Paulo na sociedade. E eu acho que é isso que a gente tem que continuar a avançar. Mas, para avançar, eu acho que a gente tem que se unir a todos aqueles que hoje se sentem indignados com a atual política de educação retrógrada,
com os cortes que vêm sendo realizados na área de educação, ciência e tecnologia, dentre outros tantos cortes, né, se encontra a redução das bolsas PIBIC e PIBIT do CNPq, né, que hoje, todos sabem, é da ordem de 20% em todo o país, o que coloca em risco os esforços que as instituições vêm empreendendo na execução de políticas de inclusão, de expansão e consolidação das suas atividades acadêmicas. Eu acho que nós temos que agir e reagir como universidade comprometida, que sempre fomos, a uma política econômica que põe em risco o desenvolvimento da pesquisa de uma forma, o desenvolvimento da pesquisa de um país de uma forma irresponsável em relação ao próprio futuro econômico e social da nação, desvalorizando o esforço para despertar e estimular vocações para a pesquisa científica, que é o que este programa faz, né? Eu acredito que seja necessário lutar sempre pela recuperação e ampliação daquilo que representa a base do sistema de formação de pesquisadores e recursos humanos qualificados, que sinaliza exatamente o futuro deste país. Nós temos que rechaçar cortes e continuar a lutar pelo fortalecimento do incentivo às atividades científicas, aos novos talentos, ao estímulo dos estudantes, ao envolvimento dos estudantes com atividades científicas, atividades tecnológicas, atividades artísticas, não é? E, sobretudo, lutar pelo fortalecimento da nossa contribuição, da contribuição da PUC São Paulo em relação à transformação deste país com justiça e com equidade, né? A gente só pode dizer, né, fora essa política de retrocesso que, dentre outras coisas, poderá congelar o cenário da ciência nacional pelos próximos 20 anos. Parabéns a todos e todas aqui presentes, especialmente os bolsistas de iniciação científica CNPq e CEP, né? Parabéns a todos que se unem nessa luta por melhores condições para o desenvolvimento da pesquisa neste país. Obrigada. Nós passamos a palavra à coordenadora do Comitê Institucional de Iniciação Científica da PUC São Paulo, professora doutora Maria Isilda Santos de Matos. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dizer do imenso prazer de recebê-los aqui. Neste 25º Encontro de Iniciação Científica, estarão sendo apresentados os resultados das pesquisas realizadas por estudantes de graduação inscritos no PIBIC e PUC, sobre orientação de docentes da nossa instituição. Através de múltiplas experiências desenvolvidas em grupo, jovens estudantes e orientadores partilharam o complexo exercício de pesquisa e de múltiplas buscas e inquietações. O PIBIC-PUC, que é desenvolvido em parceria com o CNPq há 25 anos, além de contribuir para a formação de novas gerações de pesquisadores, tem promovido a expansão da pesquisa na graduação e no pós-graduação, participado da formação de grupos de pesquisa e incentivado a integração entre ensino, extensão e pesquisa, na graduação e no pós. As apresentações das pesquisas serão feitas através de painéis e também de sessões coordenadas de comunicação, buscando a divulgação e a dinamização de debates interdisciplinares. Como já foi dito, nesses 25 anos temos muito a comemorar. Eu diria que foram milhares de jovens que se iniciaram na pesquisa científica como bolsistas, cujos resultados os levaram a prosseguir na busca do conhecimento em mestrados, doutorados, também nos seus campos profissionais, evidenciando uma estreita articulação entre graduação e pós. A importância que a iniciação de pesquisa teve na formação de científica, educacional e profissional desses alunos levou à consolidação de um programa que vem contribuindo para o fortalecimento das investigações e para a universalização da formação de profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento.
Ao recuperarmos a memória do desenvolvimento de pesquisa na universidade, recuperamos também a proposta dessa instituição, a sua preocupação em relação à pesquisa como parte essencial da formação científica, educacional e profissional, na perspectiva de uma política acadêmica capaz de reiterar os compromissos da PUC com a sociedade. Finalizo agradecendo a colaboração de todos para a realização desse programa e desse encontro em especial. A reitoria, a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, a professora Maria Amália, que como pró-reitora incentivou tanto e que agora, daqui a alguns dias, como reitora, continuará com esse processo, com certeza. A nossa pró-reitora de graduação, professora Maria Margarida Limena. Agradeço o apoio do CNPq. Agradeço aos membros do comitê externo e ao comitê de premiação pela colaboração criteriosa e pelo trabalho de avaliação que hoje desenvolverão. Ao comitê institucional, que junto comigo, de alguma forma, fazemos o trabalho de coordenação deste programa, pela sua dedicação e acompanhamento. Aos nossos técnicos do PIBIC, por todo o empenho e apoio indispensável. Aos professores orientadores, pela seriedade e competência com que desempenham suas atividades dentro do PIBIC. E a todos os alunos pesquisadores de iniciação científica, que é o entusiasmo de vocês, a seriedade e a dedicação com que assumiram os compromissos que nos fazem levar à frente esse programa. Convidamos a todos a conhecer o nosso PIBIC nesse 25º encontro, nesse jubileu de prata. Nós vamos apresentar o resultado de 334 pesquisas, como eu disse, na forma de pôsteres e de apresentação oral. São 29 sessões de comunicação coordenada, de caráter interdisciplinar, totalizando 474 alunos, 266 orientadores, num total de 740 pesquisadores. É o maior evento de pesquisa dessa universidade. Convidamos a todos a participar e celebrar conosco este momento tão importante da nossa comunidade científica. Obrigada. Nós convidamos agora para subir ao palco a aluna Flávia Santos Pinto, do curso de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, que será homenageada por ter sugerido o tema do 25º Encontro de Iniciação Científica, que neste ano é 25 anos de iniciação científica na PUC São Paulo, memória de um processo de desenvolvimento científico. Palmas, então, para a Flávia, por favor. Bom dia, mesa, bom dia a todos. Bom, o tema que foi escolhido, Memória de um processo de desenvolvimento científico, foi pensado pelo momento em que vivemos, que é um momento de muitas transformações e de muitos desafios. Mais do que nunca, nós precisamos ter coragem, ter esperança para enfrentar esse presente. E, além disso, a gente tem que olhar, igual como foi citado pelas nossas colegas, olhar para o passado, olhar para a nossa memória desse desenvolvimento e para a gente poder construir um futuro com boas escolhas. E, falando um pouco de memória, antigamente a gente ia lá no livro, quando nós consultávamos os livros, e é lá que estava a resposta de tudo. Hoje, com esse crescimento rápido, essa evolução do conhecimento, tornou-se impraticável esse método de ensino-aprendizado. E é nessa nova transformação de busca do conhecimento que nós... Está nessa importância da iniciação científica. É nessa busca, a gente tem que fazer novas perguntas e ir atrás de novas indagações que produzem novos conhecimentos. E para não cair naquela arrogância daqueles que já supõem estar de posse ou que já têm a certeza de tudo. Como dizem as minhas professoras do curso de enfermagem, o importante não é dominar o conhecimento, e sim, estando diante de um problema em que você não tem a resposta pronta, saber onde buscar, saber enfrentar e não se acomodar. A gente tem que resistir e sonhar,
porque mudança é um processo e é a única coisa que está permanente na vida. Obrigada e um ótimo encontro a todos. Neste momento, nós iremos, então, desfazer a mesa diretora dos trabalhos. Convidamos as integrantes da mesa a ocuparem os seus lugares na plateia, porque nós teremos agora a palestra, dando continuidade, então, ao nosso 25º Encontro de Iniciação Científica da PUC São Paulo. Neste momento, então, nós queremos convidar para vir ao palco o professor Luiz Carlos Menezes, da Universidade de São Paulo. Vou ler aqui um breve currículo do nosso convidado desta manhã. Está desatualizado, eu falo. O professor disse que ele mesmo falará, então, por favor, professor, fique à vontade. Está desatualizado, eu prefiro sem fio, mas não faz mal, fala daqui mesmo. Eu tenho uma vida acadêmica e política e participativa tão longa que a leitura de currículo me cansa. Atualmente, eu sou professor sênior da Universidade de São Paulo, estou começando a coordenação acadêmica de uma nova faculdade e sou do Conselho Estadual de Educação, que, aliás, se reúne hoje, e nós temos questões tensas para resolver, razão pela qual eu não vou poder ficar no final dos trabalhos. E gostaria que essa conversa da manhã que nós travaremos tenha a ver com, seja de fato uma conversa que a gente se sinta à vontade para, se precisar, se manifestar, discordar, que seja, de fato, na medida do possível, uma conversa. Eu sou físico de formação, mas há algumas décadas me dedico à educação, portanto, virei educador. Eu costumo dizer que eu era físico teórico e virei educador prático. Meus colegas dizem, pô, você é um cientista bem-sucedido, por que você foi se meter em educação? Eu costumo responder, para quem gosta de problema, educação é um prato cheio, né? E nós estamos diante de um prato cheio que é pensar e rever a educação brasileira, que está muito mal situada no Brasil e no mundo. E para isso tem muito a ver com o desenvolvimento do conhecimento e, portanto, das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências da natureza. Não se faz educação sem o desenvolvimento de conhecimento e, portanto, há uma ligação muito, muito forte nisso. Quando me pediram um título para essa fala, eu, pensando sobretudo na PUC, sugeri que fosse prática da ciência como exercício da cidadania. Isso tem tudo a ver com esse espaço em que nós estamos. Muito obrigado. Quando eu cheguei e vi esse grupo de jovens aí fora, eu me lembrei de, há 4 décadas, quando esses jovens ainda não tinham nascido, nesse auditório, um pesquisador, Maurício de Rossi Silva, fez aqui uma palestra sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é um trabalho de Marx. Isso aqui estava lotado, e estava lotado porque aqui a PUC abrigava o encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da SBPC. E foi feito na PUC, foi feito daquele jeito, porque, lembrando a menção de que nós estamos com cortes na ciência,
a ditadura tinha cortado o financiamento da SBPC, porque a SBPC tinha se tornado um bastião da luta contra a ditadura. Essa tensão que nós vivemos e continuamos vivendo no mundo, esse movimento do progresso, não só da ciência, mas da sociedade, a PUC foi extremamente importante exatamente por abrigar a ciência no exercício da sua cidadania. É preciso lembrar que, no tempo da ditadura, os principais pensadores e cientistas, sobretudo das áreas sociais, Florestan Fernandes, Chico de Oliveira, Paul Singer, foram abrigados aqui na PUC, para não esquecer do meu amigo Paulo Freire, não é, que fez daqui o seu espaço de trabalho mais importante, formou muita gente aqui, e, aliás, foi aqui no Tuca, há 2 décadas atrás, que se fez o funeral do Paulo Freire, que faz muita falta até hoje. Então, ciência e cidadania caminham de mãos juntas há muito tempo, há séculos, por que não dizer. Né? Quando você pensa figuras como Galileu Galilei, são figuras fundamentais para repensar a relação entre conhecimento, ciência e, por que não dizer, sociedade, vida política. Talvez uma das coisas mais importantes da obra do Galileu é ele tê-las publicado em italiano, não em latim. Né? A ciência era publicada em latim até então. Então, o fato dele ter começado a publicar a sua obra na língua do povo faz uma enorme diferença. Quer dizer, a relação ciência e sociedade, às vezes, parece não tão intensa, a despeito de que a ciência é um produto social, porque dá a impressão que o mundo dos cientistas, das coisas exatas, demonstráveis, verificáveis, etc., da lógica, passa ao largo do mundo das práticas sociais, incompletas, imperfeitas, não verificáveis, não repetíveis. Mas é preciso olhar a ciência na sua dimensão social, e por isso eu escolhi discutir ciência, a prática da ciência como exercício de cidadania. Cidadania significa, literalmente, sem nenhuma corresponsabilidade. Quer dizer, você tem direitos e deveres e olha o mundo e se percebe no mundo como corresponsável pelo mundo. Ora, quem produz ciência, quem desenvolve ciência e passa por isso a ter um conhecimento especializado, tem uma responsabilidade também especial. E é nesse sentido que eu gostaria de discutir com vocês um pouco mais sobre a prática da ciência como exercício dessa responsabilidade da cidadania, porque esse espaço, o espaço da PUC, tá certo? A despeito de que são 25 anos, a PUC tem muito mais décadas de envolvimento na ciência como exercício da sua cidadania. E é interessante, né, porque o C de PUC é de católica. Né? O C de PUC tem a ver com uma religião. E há uma tensão, por que não dizer, entre o pensamento religioso e o pensamento científico. A diferença é, talvez, relativamente simples de expressar, pelo menos do meu jeito, que talvez seja um pouco ingênuo, mas eu vejo a religião como o domínio das certezas e a ciência como o domínio da dúvida. Pode parecer, há uma contradição, uma tensão entre certezas, né, e dúvidas. Na realidade, a ciência também se constrói sobre certezas parciais. Né?
Primeiro dizer, que coisa é ciência? Será que todo mundo sabe o que é ciência? Primeiro que não há muito claro acordo entre quem pensa ciência sobre o que seja ciência. Podemos pegar em diferentes pensadores da ciência, Alexandre Poiré, mas eu vou pegar 2 pensadores sobre o que é ciência para nós primeiro situarmos essa coisa. Um pensador da Escola de Viena, Karl Popper, pensa a ciência como aquilo que, quer dizer, conhecimento que é por natureza negável. Negável significa você pode verificar e dizer que não é mais isso, tá certo? Portanto, como a ciência é o exercício da dúvida, tudo que ela apresenta tem que ser colocado em dúvida. E uma vez confirmado que a dúvida valia, aquilo deixa de ser, por assim dizer, a verdade. Então, a ciência é muito carregada de verdades provisórias, na visão popperiana. Tem uma outra visão que, em parte, compete, em parte converge com a visão popperiana, mas, em parte, compete, que é a visão do pensador Thomas Kuhn, que vê as verdades científicas como... Quer dizer, há um certo momento em que uma verdade se consolida, ela passa a ser, digamos, hegemônica, dominante. Então, ela passa a ser o paradigma, que é o que ele chama de ciência normal. É o paradigma vigente. E, o tempo todo, ela está tensionada pela inovação, pela contestação. Então, eu estou colocando esses 2 pensadores sobre a ciência para a gente ter esse segundo olhar. Então, para Kuhn, a ciência normal, a ciência estabelecida, ela é permanentemente acossada pela ciência contestatória dessa ciência normal, até que essa contestação se instaure e você tem uma quebra de paradigma, e que é o que seria o que ele chama de revolução científica. Então, você vê dois pensadores qualificando a ciência de maneira diferente, mas que conversam entre si, de certa maneira, para dizer, não existe, eu estou colocando 2 pensadores, há uma porção de outros pensadores da ciência, não há uma definição única e definitiva sobre o que é ciência. Ou seja, a ciência é exercício da dúvida e a dúvida sobre o que significa esse exercício. Tá certo? E eu estou trazendo esses elementos para nós, e cada um de vocês, no trabalho que fazem, na investigação que fazem, se situarem. Vocês trabalham com certos paradigmas, com certos conceitos que estão dados, que são a ciência normal, mas vocês, ao lidarem com isso, podem estar promovendo, tendo elementos para a transformação dessa ciência normal, ou seja, para a produção de uma revolução científica. E os dados das pesquisas que vocês desenvolvam, seja na área social, na área de saúde, na área de ciências da natureza em geral, da mente, da psicologia, etc., vão achar elementos que podem tensionar, contestar os pensares. E quando a gente põe esse objeto complexo, que é o ser humano, na bancada experimental, então a coisa é ainda mais complicada. Se você pega o pensamento psicanalítico, ele é uma visão que pode ser científica em certas perspectivas e não científica sobre outras. Então, a negabilidade disso pode ser colocada em questão sobre outros pensadores, sobre o mesmo ser humano, sobre a mesma mente. E essa belíssima tensão está presente aqui nesse auditório. Certamente há pensadores que, em cada um dos domínios do pensamento humano, estão olhando conflituosamente o mesmo objeto de investigação. Você diz, não, mas que confusão é essa? Não, isso não é confusão. Isso é exatamente a graça de se fazer o exercício da dúvida e não o exercício das certezas. Ora, isso pode ser abrigado num espaço católico?
É uma pergunta interessante que a gente deve fazer. Eu acho que fica mais fácil falar disso em tempos de Papa Francisco, não é? Que é um homem que está mostrando uma enorme lucidez no pensar social, uma grande coragem cívica, e, ao mesmo tempo, um homem que certamente professa e significa um campo de fé, portanto, um campo de certezas. Eu estou trazendo necessariamente, e eu não poderia fazer diferente, uma série de contradições para que cada um de nós pensemos na nossa própria vida essa tensão, essa contradição entre certeza, dúvida e por aí vai. Debaixo da pele de cada um de nós tem um bicho, tem um animal que é parte da biosfera. Nós não somos moradores da biosfera, nós somos biosfera, e nós só podemos existir existindo toda a variedade de outros bichos, tá certo? E plantas que fazem fotossíntese, sem o qual nós não existiríamos. Ou seja, hoje a gente se pensa a biosfera com toda a contradição que é sermos nós bicho, e, portanto, movido por pulsões animais, né? Desejos animais, voracidade, tudo que envolve a nossa animalidade, e, ao mesmo tempo, seres de princípios, seres de valores, seres de ética. Se a gente for capaz de viver concretamente essa contradição entre volúpia e ética, entre ambição e contenção, a vida passa a ter uma linda tensão entre corpo e alma, por assim dizer, já que eu estou trabalhando essa tensão entre o mundo das certezas, das religiões, das convicções não científicas e a visão da ciência. A ciência possui uma ética, mas a ciência não é uma ética. A ciência pode ser, alguns pensadores quase que arvoram a ciência como orientadora de éticas, mas a ciência precisa de uma ética. A ciência não existe sem um pensar filosófico que, de alguma maneira, a complete. Isso vale para absolutamente qualquer coisa. Você pode produzir um conhecimento que te explique como é que funciona uma estrela e, ao mesmo tempo, um conhecimento que te diz como é que você destrói um planeta. Quer dizer, para compreender o que é uma estrela é uma bola de hidrogênio, uma massa de hidrogênio caindo sobre si mesma por gravitação. No interior da estrela se produz uma altíssima temperatura, exatamente por conta da energia dessa queda sobre si mesmo, e essa alta temperatura produz fusão nuclear. O hidrogênio se funde e produz hélio, e depois, com o tempo, vai produzir outras coisas, lítio, carbono, etc. Ora, então, a estrela é uma máquina, é um sistema de produzir elementos químicos. Todos os elementos químicos que nós conhecemos, além do hidrogênio, são formados no interior das estrelas. Claro, até o ferro. Depois do ferro, quando a estrela explode, só em supernovas é que se fazem coisas mais pesadas. E, por isso, nós sabemos que todos nós aqui somos pó de estrelas. Se não tivesse havido uma explosão de uma supernova há 4,6 bilhões de anos atrás, nós datamos direitinho, é só contar a proporção de isótopos de urânio. Se não tivesse explodido essa supernova, depois recompactada no Sol, nós não estaríamos aqui. Então, veja, essa mesma ciência que consegue explicar que coisa é uma estrela e sabe que todos nós somos pó de estrela, essa mesma ciência é capaz de produzir armas nucleares que podem acabar com toda a vida no planeta. Então,
essa contradição entre, aspas, o bem e o mal, e você nunca sabe direito onde é que está o bem, onde é que está o mal, também tem que tomar cuidado com essas definições muito absolutas. A ciência está no fulcro dessas contradições. Então, se pegar as ciências médicas, ao mesmo tempo nós vivemos a possibilidade de ter uma ciência personalizada, ou customized, para usar a expressão mais moderna, já se aportuguesou isso, diz customizada, quer dizer, feita para o cliente, porque você pode fazer um mapeamento genético de uma pessoa e produzir o medicamento para aquela pessoa. Então, ao mesmo tempo que você está diante disso, nós estamos diante de epidemias, de microcefalia produzida por Zika. Então, a gente vive passado e presente, promessas incríveis da medicina do futuro e insuficiência de lidar com a miséria da saúde humana no mesmo instante. Se você vai para as ciências sociais, de novo, nós estamos diante de tensões incríveis. Ao mesmo tempo, nós temos uma capacidade incrível de comunicação, quer dizer, qualquer aparelhinho como esse, aliás, eu esqueci de desligar o meu, né? Qualquer aparelhinho como esse te põe em contato com o mundo inteiro e com qualquer informação. Você pode acessar com uma maquininha dessa as últimas fotos feitas por um satélite, um telescópio em órbita de uma protogaláxia bilhões de anos atrás. Quer dizer, a última informação da ciência está presente aqui. E, ao mesmo tempo, com essa máquina, se produz terror, se expõe criminosamente a intimidade de pessoas. Ou seja, nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, tudo que é instrumento do progresso, do desenvolvimento, da civilização, também pode ser instrumento para a malvadeza, para a destruição, etc. A ciência está no meio dessa tensão, a ciência e as tecnologias delas decorrentes. E, às vezes, a nossa educação é incapaz de acompanhar até de longe essa ciência. Se a gente resolve trocar a lâmpada do corredor de 40 watts, não vai mais conseguir comprar uma lâmpada igual. Ela ficou proibida porque ela é perdulária. Ora, o que era bancada de pesquisa há muito pouco tempo atrás virou a lâmpada LED, que a gente tem que comprar porque a outra já está proibida. No entanto, a ciência que a gente ensina da escola, que chega ao eletromagnetismo do fim do século XIX, no máximo é capaz de explicar a lâmpada incandescente. Nem sequer a lâmpada fluorescente, que é um processo atômico, pode ser explicado por isso. Então, a nossa ciência está atrasada, por assim dizer, na escola. E preparar professores que saibam o que é o Light Emitting Diode, que é a sigla do LED, que é um diodo emissor de luz, mal está ele preparado para saber o que é um diodo semicondutor, muito menos por que um diodo semicondutor poderia emitir luz. Eu estou dando um exemplo da física, podia dar exemplos equivalentes do atraso com que nós ensinamos a biologia, com que nós ensinamos a química. Nós vivemos uma muito rápida evolução do conhecimento de vanguarda e uma baixíssima capacidade de incorporar esse conhecimento para virar instrumento da nossa vida, dos nossos fazeres. Nós temos uma coisa que é a ciência dos outros, né? A gente ouve dizer, reproduz na prova, às vezes, depois esquece com a graça de Deus, porque ela não é incorporada, não é? Eu costumo dar um exemplo da matemática muito simples, mas esses exemplos que a gente tem na algibeira, né? Todo mundo aprende logaritmo na escola, né? É uma das operações inversas da potenciação. 10 à potência 3, quer dizer, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Raiz cúbica de 1000 é 10.
Logaritmo de 1000 na base de 10 é 3. Está tudo certinho, a gente fecha isso, passa na prova e depois esquece o logaritmo, graças a Deus, porque não vai me servir de mais nada. Mentira. Quem não aprender direito o logaritmo, não entende direito nem o noticiário das 8. Tem logaritmo? Tem logaritmo. Se a gente soubesse, por exemplo, que a escala Richter dos abalos sísmicos era logarítmica, saberíamos que um terremoto submarino que produz um tsunami, que mata um monte de gente, etc., escala 8 na escala Richter, não é o dobro do terremoto submarino 4 na escala Richter, que não faz nem marola. É 10.000 vezes mais forte, porque eu estou comparando 10 à potência 8, que são 100 milhões, com 10 à potência 4, que são 10.000. Então, eu estou dando exemplos de que é preciso, sim, que nós incorporemos a ciência como coisa nossa, seja matemática, seja biologia, seja física, para que nós nos apropriemos conceitualmente do mundo à nossa volta. Esse esforço é muito importante e, por isso, o programa do qual vocês são parte, esses 25 anos de iniciação científica da PUC, é uma parte importante da construção da cidadania brasileira. Então, o fato da PUC ter abrigado aqui Florestan, Chico de Oliveira, Paulo Freire, significa que a PUC está atenta para a construção da cidadania brasileira. Ou seja, mas isso é a politização da ciência. Não precisa politizar a ciência é política, queiramos nós ou não. E quando você diz que ela não é política, você já tomou um ponto de vista, que é o ponto de vista apolítico, portanto, equivocado. Pensar, portanto, ciência e vida social, ciência como exercício da cidadania, devia ser até pleonasmo. Quer dizer, ciência é uma produção social e não há como viver em sociedade sem o exercício da cidadania, bom ou mau exercício. Quando a gente pensa o desenvolvimento da sociedade, o mundo e tal, e parte das importantes pesquisas que a PUC tem desenvolvido está na área do pensamento social, nós vivemos um momento bastante delicado, no Brasil e no mundo. Quer dizer, se a gente olha os eventos sul da Europa, só esse ano, dezenas de milhares de famílias, crianças, velhos, morreram na tentativa de migrar da fome ou da guerra e chegar à Europa. E a Europa, com muito cuidado, recebendo essa massa, e a parte da Europa, você imagina, Angela Merkel, ela é uma física de formação, mais ou menos da minha geração, e quando eu era físico na Alemanha, eu fui professor numa universidade alemã há vários anos, ela era física na Alemanha Oriental, do outro lado, tá certo? Em que, pejorativamente, os alemães do reacionário chamavam Die Zone, a zona de ocupação soviética. Tá certo? Isso era a Alemanha Oriental. Olha as cambalhotas do mundo, não é? Essa física da Alemanha Oriental, quando desmancha o muro de Berlim, tá certo? Quando ela se associa a um partido que, na nossa compreensão de então, era um partido de direita, o CDU, Christliche Demokratische Union, e vira dirigente da Alemanha. Curiosamente, essa mulher que você diz, bom, então, ela é da direita. Ora, o esforço que ela fez de tentar abrigar o refugiado, a colocou à esquerda. E hoje é uma direita alemã que contesta a Angela Merkel por aquele movimento de acolhimento. Essa tensão que está dada na Alemanha, essa tensão está dada na França, por razões muito semelhantes, onde a Le Pen, filha do ultra-reacionário Le Pen, começa a crescer
na coisa. Como é que a gente vai compreender esse mundo? Compreender essas tensões? A recente eleição, dessa madrugada, do Donald Trump para dirigir a mais importante economia do mundo, ela tem tudo a ver com esse mesmo processo. E é preciso que nós, como eu conversava com uma colega há pouco, olhemos esse jogo da arquibancada. Eu conversava com a reitora, acho que há muito pouco, há minutos atrás. É preciso que a gente olhe esse jogo da arquibancada e compreendamos esse jogo. Nós não podemos só nos chocar com essa eleição, ou depende do ponto de vista, gostar, mas nós temos a obrigação de compreender esse jogo, de entender o que é que está em jogo e por quê. Isso é ciência, é olhar o panorama, elaborar suas dúvidas e construir conhecimento sobre isso. No tempo de Richard Nixon, havia um conceito nos Estados Unidos, eu vivi lá um par de anos, pouco mais, chamava-se Silent Majority, a maioria silenciosa. É como se houvesse uma América que se manifestava e um fundão, uma base silenciosa e contrariada com o progresso. Era basicamente isso. E esse Silent Majority sempre foi, nos Estados Unidos, o espaço conservador ou reacionário. Ora, quem é a Silent Majority que, de certa maneira, elege o Trump? É uma população, sobretudo branca, quer dizer, ariana, sobretudo empobrecida, e que vê no migrante, no hispânico, no negro, etc., quem lhe tomou, de certa maneira, espaços de trabalho, etc. Você diz, mas isso está dado? Isso está dado desde sempre. No tempo que eu vivi nos Estados Unidos, na universidade onde eu trabalhava, havia um movimento dos trabalhadores de construção civil contra a presença de negros entre trabalhadores da construção civil. Ou seja, a defesa dos meus espaços de trabalho, a defesa corporativa, vinha associada a um embate racial. Então, será que isso é diferente da tensão vivida hoje na Alemanha? Ou nós temos que compreender esse mundo a partir dessas tensões? Pode ser que a resolução desses problemas nos coloquem mais atentos para um mundo que está, talvez, séculos atrás de nós. Talvez a expressão interessante disso eu vi na camiseta de um negro, não me lembro mais se foi em Nova York ou no outro canto, pode ter sido no outro canto, mas estava escrito na camiseta dele, "We are here because you have been there." Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Olha que beleza, né? O descendente do escravo, tá certo? Se apresentando. Ora, essa frase podia estar no peito de cada migrante tentando desembarcar na Europa. Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Se você olhar um mapa da África, está cheio de linhas retas. Vocês já perceberam isso? Você olha o mapa da África, está cheio de linha reta, que são paralelos e são linhas geográficas. Quer dizer, é divisão territorial pelo dominador. E cada linha reta daquela cortava etnias, cortava culturas. Essa compreensão do mundo de hoje tem que passar pela compreensão do mundo de ontem. E, portanto, os pesquisadores de ciências sociais
tem que olhar as heranças e o resultado da nossa produção do mundo. Você diz, então esse mundo está tudo errado. Não é que está tudo errado, ele está de um jeito que precisa ser compreendido e não é possível fazer ciência sem pensar a sociedade. E não é possível pensar a sociedade sem olhar científico. Portanto, ciência e cidadania de preferência não no sentido nacionalista estrito, isso é coisa do Trump, mas pensar o mundo, pensar a corresponsabilidade global, isso é essencial. Se nós pensarmos saúde, tá certo? Dá para pensar em HIV, em AIDS, sem olhar a história, a ocupação da África, tá certo? A história do HIV é uma história muito interessante, muito bonita, para se compreender a relação gente-bicho, parece que começa por aí, tá certo? É a gente se reconhecer como bicho. E eu acho que HIV, Ebola, Zika, tudo isso mostra a complexidade que é nós sermos biosfera. Nós não somos moradores daqui, nós somos biosfera. E essa biosfera tem que ser compreendida, protegida, manipulada, se a gente quiser uma sobrevida razoável. Por falar em sobrevida razoável e pensar social, eu me lembro da última frase, exatamente a última frase de um livro de um pensador muito interessante chamado Eric Hobsbawm. Um livro chamado A Era dos Extremos. Ele escreve isso na transição, no fim da Guerra Fria, no fim do século passado. A frase dele é o seguinte: se nós quisermos ter um futuro reconhecível, nós não podemos lidar com o próximo milênio com os mesmos instrumentos com que nós lidamos com o anterior. Se nós tentarmos fazer isso, nós vamos fracassar, e o preço do fracasso é a escuridão. Hobsbawm não era só um pensador marxista, era um cara de grande cultura humanista. Tem livros sobre o jazz. É um especialista em jazz, portanto, era um cara com molejo, tá certo? Morreu recentemente. É preciso que a gente olhe essa advertência com muito cuidado. Quer dizer, o que é pensar o próximo milênio com outros instrumentos diferentes daquele do passado? Isso coloca um desafio para vocês, jovens pesquisadores. Quer dizer, é preciso, sim, desconfiar das nossas certezas. Claro, nós precisamos de valores, que são as certezas que transcendem ao pensar científico. Mas, a partir dos valores e desconfiando de todo o resto, e, quem sabe, desconfiando também dos valores, pensar esse milênio complicado em que nós estamos entrando com outros recursos, com outras formas. E, talvez, colocando em dúvida coisas aparentemente óbvias. Vou pegar uma coisa bem óbvia. Nós temos 12 milhões de desempregados, tá certo? Por conta da recessão econômica, e, portanto, já nós superamos essa recessão e os 12 milhões voltarão a ser empregados. Será que isso é verdade? Que tal pôr em dúvida que os 12 milhões sejam conjunturais? Pode ser que parte desses 12 milhões, pode ser que parte expressiva dos 12 milhões seja um desemprego estrutural e não conjuntural. Vou tentar fazer um pequeno raciocínio para tentar defender essa tese complicada que eu estou apresentando. Digamos que a empresa que os desempregou não fosse competitiva internacionalmente. O que significa isso? O que quer que você produza, um microfone ou um relógio, ou você produz para competir internacionalmente, ou você fecha a fábrica, porque não tem mais fronteiras bloqueadas de produto. Todos os produtos são
transitados globalmente. Há ideias opostas a essa. Donald Trump é um que acha que não tem que ser assim. Bom, é um ponto de vista. Agora, se a empresa fechou e desempregou porque não competia internacionalmente, será que, quando ela tornar-se competitiva, ela vai voltar a empregar ou ela vai informatizar e automatizar? E, quem sabe, o desempregado é um desempregado estrutural, porque ele não tem espaço no modo de produção da terceira revolução industrial. Se isso é verdade, será que a massa de refugiados que chega à Europa e que está sendo olhada com isso, será que ela, de fato, é capaz de se inserir no mercado de trabalho? Ou há um temor que ela possa ser, eu vou usar uma palavra bem feia, peso morto social? Será que o pensamento conservador, que quer afastar o refugiado, diz, não é comigo? Não esqueçamos da camiseta, nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Quer dizer, não é conosco o destino da África, o destino da Líbia, da Síria, do Iraque? Ou é conosco porque nós somos todos bichos da mesma espécie, estamos integrados na biosfera? Esses são desafios para o pensar da saúde, para o pensar da sociedade, para o pensar da energética, da energia. Todo o esforço, por exemplo, do governo Obama, de produção de energia sustentável. Há uma frase do recém-eleito novo presidente americano que diz que o aquecimento global é uma invenção para prejudicar a economia norte-americana. Essa frase é literal dele, recente. Ora, essas tensões todas que nós estamos vivendo exigem um repensar nosso do que é vida social e da relação do pensamento científico, científico-tecnológico com o futuro. Pensemos na frase do Hobsbawm. Nós não podemos pensar um novo milênio com os mesmos instrumentos que pensamos no milênio passado. E ele é um grande homem, um historiador, um homem de grande sabedoria. Se ele nos adverte, é preciso, pelo menos, para dar uma chance à dúvida, colocar na nossa bancada mais essa dúvida, não é? Eu acho que há beleza muito grande na compreensão da vida social hoje. Como disse, para quem gosta de problema, nós estamos com um prato cheio, né? Então, vocês que são jovens pesquisadores, que estão sendo iniciados precisamente a essa prática que é não detestar a dúvida, gostar dela. Não temer certezas, mas colocá-las em dúvida. Porque nós da ciência também carregamos a nossa certeza. São provisórias, mas são certezas. Eu me lembro que acho que uns 30 anos atrás, eu fiz uma palestra lá na PUC Paranaguá, de Ciências da Natureza e Matemática. Então. E no fim da palestra teve um diálogo, e um jovem licei, falou, professor, o que você tem contra o espírito? Eu falei, eu não tenho nada contra o espírito. Falei, você não falou nada do espírito? Na realidade, depois, mais tarde, alguns 10 anos depois, eu publiquei um livro que se chama A Matéria, uma Aventura do Espírito, um livro de física. Mas eu não tinha, naquela época, não tinha escrito o livro. Ele falou, mas o que você... E por que você não tem... Eu digo, olha, se o espírito conservar a massa e energia, foi invariante com as transformações de Maxwell, tudo bem com o espírito. Eu brinquei, na realidade, com ele. Na realidade, nós, da ciência, temos certas convicções, tá certo? E nós cotejamos essas convicções com o pensar científico.
e, às vezes, na realidade, em exercício do pensar científico de clara irreverência, né? Eu me lembro quando era estudante, nós morávamos no CRUSP, lá na USP, quando eu conheci, aliás, o companheiro da futura reitora aqui, né, da reitora eleita, né? Nós cotejávamos o pensamento científico e o pensamento religioso. E eu me lembro de um raciocínio que surgiu naqueles papos lá da noite, da madrugada, que talvez as pessoas se reúnam lá na Praça do Vaticano, na Praça São Pedro, porque para receber a bênção mais de perto, né? E talvez caia com o quadrado da distância, né? E podia ser quantizado, são os bênçãos, né? Eu estou falando isso de novo e trazendo um certo humor aqui, porque o pensar científico e o pensar religioso não são coisas que possam estar completamente apartadas. É preciso, com ou sem humor, que nós nos reconheçamos esse bicho estranho, essa praga que deu aqui no planeta Terra, mas também vejamos a nossa incrível capacidade de transcendência. Quer dizer, vou fechar essa minha fala com um comentário brincalhão, mas também de outra natureza. Dá a impressão que cada um de nós, ela, por exemplo, ali, que está mais perto de mim, ela é um espécime dessa espécie estranha que deu aqui nesse planeta, que se saiba, há um par de centenas de milhares de anos atrás, numa sequência, quer dizer, quando o Sapiens apareceu aqui, havia várias outras espécies humanas, Neandertal e outros bichos, o Erectus. E, quem sabe, o primeiro genocídio tenha sido acabar com o Neandertal, né? A coisa de 30 mil anos atrás. Nós só estamos sozinhos aqui há uns 12 mil anos. Pouco mais. Nós, quer dizer, a espécie humana. Mas dá a impressão que, como ela é só um espécime entre os 7 bilhões de outros, tá certo? Nessa complicada biosfera, talvez, né, não seja tão significante, etc. Sabe? Eu sou só um espécime dessa espécie complicada e tal. Claro, é uma espécie curiosa, né, que é capaz de andar no passado bilhões de anos, cogitar sobre o futuro bilhões de anos, e, portanto, é uma espécie ousada, né, pretensiosa. Mas vamos pensar nessa moça que me fotografa ali e no que ela tem de especial. Eu falei do que é uma estrela, né? Que é uma bola de hidrogênio caindo sobre si mesma, produzindo fusão nuclear, e depois ela é um equilíbrio entre a pressão da radiação para fora e a pressão da gravitação para dentro. Se vencer a gravitação, ela depois explode, é uma supernova. Se não vencer, ela vai murchando devagarinho, vira uma anã marrom. Mas há bilhões de estrelas, centenas de bilhões nessa nossa Via Láctea e centenas de outras galáxias. Tudo parecidinho. E tudo mais ou menos desarticulado. No entanto, dentro do crânio dessa moça que me fotografou, há tantos neurônios articulados, pensando coisa, fazendo julgamento, estabelecendo valores, tendo convicções de fé, quanto há estrelas na Via Láctea, desarticuladas entre si, que não estão pensando nada. Portanto, de uma certa maneira, essa moça é mais complexa e mais interessante do que uma galáxia. Se a gente olhar a vida humana, o nosso desafio, o pensar da ciência, dentro dessa contradição toda, eu diria, a nossa vida fica muito mais interessante
e a gente aprende a se valorizar mais na nossa singularidade. Entre os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, não há ninguém com a dotação genética dela. E, aliás, essas contas foram feitas desde que existe o Sapiens, portanto, há 200 mil anos, nunca houve ninguém com a dotação genética dela. Então, não só ela é mais interessante que uma galáxia, como é absolutamente singular. Ora, essa beleza de ser gente que cogita a relação ciência, sociedade, religião, é a graça de nós estarmos aqui reunidos em pleno ócio. Aliás, ócio não significa vagabundagem. Ócio significa ser para si, estarmos nos construindo. Não estamos em função de ninguém, não tem ninguém aqui vendendo chiclete nem apertando parafuso. Nós estamos no ócio. Aliás, a palavra ócio, se traduzir para o grego, é escolé, que é a base da educação, a escola. Né? Escola é ócio. Não, escola é vagabundagem. Ócio, escola é construir, você está para si. A negação do ócio, em latim, é o nec ocium, que é o que a gente chama de negócio. Portanto, nós estamos aqui em ócio, não estamos em negócio, e muito obrigado. Nós assistiremos agora o vídeo que fala sobre os 25 anos da iniciação científica na PUC São Paulo. Pedimos, então, a atenção de todos. Você poder pesquisar e começar a entender um pouquinho esses novos mecanismos de comunicação, de redes de computadores também começou a surgir, isso foi o que me atraiu para o início na pesquisa. Eu fiz uma pesquisa na Chapada Diamantina, estudando todo o imaginário popular a respeito do Capitão Lamarca. Eu pesquisei a respeito de redes neurais que eram utilizadas no mercado financeiro. Toda a iniciação científica permite para o estudante perceber na prática concreta tudo que ele está vendo na sala de aula. Em um certo momento da vida da gente como estudante, isso tudo é muito distante, né? E a partir do momento que você tem essas relações de estar com a documentação, de como trabalhar com essa documentação, de como estar pensando essa documentação frente às relações bibliográficas, como isso tudo está tecendo conversas, isso para mim foi muito rico. Você muitas vezes como estudante tem a experiência do outro. O autor dizendo para você o que foi pesquisar um arquivo, o autor dizendo para você o que foi ler um documento. Quando você é o autor, a experiência é diferente. Em termos de experiência pessoal com relação à iniciação, eu posso dizer que foi realmente um momento forte de início de atividade investigativa, de investigação científica, teórica, que marcou toda a trajetória posterior de pesquisa que eu vinha fazer dentro e fora da universidade também. Foi o primeiro contato que eu tive com a formalidade de um trabalho científico, que a gente tem também muitas vezes com o TCC, com a monografia, mas a iniciação científica, principalmente por ter tido o encontro de iniciação científica, eu me lembro que isso foi um marco muito grande, eu tenho a cena até hoje, assim, de como foi a apresentação da minha iniciação científica, porque eu tive que organizar aqueles dados que normalmente eu organizava no texto para minha orientadora, eu tive que organizar numa apresentação. Para mim é assim, como se fosse, digamos assim, o ponto mais importante do ano, o momento mais importante é quando ocorre o encontro de iniciação científica.
Para mim é naquele momento que eu me vejo e me projeto nos alunos que estão apresentando as pesquisas. O que a PUC tem é uma tradição bastante sólida dos programas de iniciação científica. Todo professor que está dentro da PUC, ele tem a obrigação de não só formar o aluno, mas formar o aluno para o conhecimento específico, mas também formar o aluno para essa possibilidade de produção de conhecimento. Esse é um momento muito rico, porque você se aproxima do professor e aí a gente perde um pouco aquele estigma de que o professor está lá, distante da gente e intocável. Desde que me doutorei, eu oriento e, para mim, assim, não abro mão jamais, como docente, de incentivar meus alunos na pesquisa. O aluno que faz iniciação científica, ele se diferencia do aluno que não faz, porque ele já chega na sua monografia ou já chega no mestrado com um aporte, com uma experiência maior da formalidade do texto científico. O amadurecimento que um aluno do PIBIC ganha é algo que uma simples graduação não consegue passar, não consegue transmitir. Provavelmente a minha trajetória teria sido diferente e, no meu modo de ver, muito mais pobre se eu não tivesse tido as experiências de iniciação científica na graduação como aconteceu. O PIBIC me ajudou a me entender como pesquisador. O PIBIC transformou o que era informação em formação. Sem o PIBIC, eu acho que eu não teria hoje a trajetória que eu tenho atualmente, né? Uma trajetória de muita pesquisa e de um trabalho docente mesmo. Um programa organizado como o PIBIC, da PUC, ele abre essa perspectiva, né? De editais, de bolsas, e o profissional, o futuro profissional já começa a ter contato com tudo isso. Daí a importância e a relevância que teve para as minhas pesquisas futuras e para a minha carreira profissional como docente e pesquisador. Para o meu trabalho em si, eu acho que eu aprendi a ter uma visão diferente, mais crítica e olhar as coisas com outros olhos, tentando sempre a melhoria em diversas situações. Eu com certeza sou um filho da PUC, né? Eu fiz tudo aqui dentro, o meu mestrado, o meu doutorado, e é o programa de iniciação científica que me deu a vontade, o desejo e os instrumentos que eu precisava para ser um pesquisador na área de história. Fazer uma iniciação científica, passar mais horas dentro da universidade, na biblioteca, passar horas com outros colegas, porque você acaba criando, entre os alunos que fazem iniciação científica, ocorre uma sinergia maior, ocorre uma amizade. Então, isso para mim ficou para a vida. Eu sou uma grande apaixonada por estudos, eu nunca paro, na verdade, e acho que começou ali. Na questão da iniciação científica, eu tenho uma relação muito agradável com tudo isso. Minha iniciação científica, com certeza, abriu as portas para eu abrir também o meu conhecimento, assim, e de formação como pesquisadora e pessoa que pode produzir um conhecimento. O antes e o depois é algo assim notório, como a iniciação científica consegue tocá-lo, amadurecê-lo e torná-lo mais consciente do seu papel como aluno e também do seu papel como profissional depois. O ensino, ele não é nada sem ter pesquisa. Então, pensar nessa relação, que a iniciação científica é o primeiro passo dentro disso tudo, ela está desenvolvendo essa mentalidade para que esse aluno que esteja na graduação, mais para frente ele consiga desenvolver um trabalho que tenha esse cunho acadêmico. Um programa de iniciação científica vale a pena? Eu diria vale e vale muito. Se você tiver essa oportunidade, tiver essa chance, participe do programa de iniciação científica. Nós encerramos, então, a abertura do 25º Encontro. Os trabalhos continuam agora no prédio Reitor Bandeira de Mello. Um bom encontro para todos e um bom dia.